estratégia do dia, o podcast original da Bloomberg Linha. O real tem um espaço cada vez mais limitado para engatar um movimento consistente de valorização frente ao dólar, e isso por conta de preocupações crescentes dos investidores com a situação fiscal do Brasil. Bom, isso que eu falei agora é a avaliação de 3 gestores que participaram nesta segunda-feira de um painel do Macro Vision 2024, que é o evento do Itaú BBA sobre as perspectivas para a economia realizado em São Paulo. Para Mariana Drux, gestora do fundo Yield Plus da Itaú Asset, a moeda americana tem grande chance de ultrapassar a marca de R$ 6 no curto prazo. Isso seria reflexo da fragilidade das contas públicas. O dólar fechou hoje cotado a R$ 5,59, com uma valorização de 15,30% no ano. Então hoje nós vamos entender um pouco mais sobre essa perspectiva para a economia do Brasil e também vamos ver como a Bolívia passou de exemplo econômico a uma crise profunda. Caso você não saiba, a Bolívia já sonhou em se tornar o Catar do gás, mas sofreu com erros estratégicos. Essa aqui é uma história bem legal da Bloomberg News e nós vamos ver ela hoje juntos também. Já peço desculpas se tá muito barulho hoje, porque estão asfaltando a rua aqui de frente de casa. Eu devia ter gravado no escritório hoje, devia, mas aí você também já esperou muito de mim, né? Durante muito tempo, a Bolívia foi vista como uma exceção positiva na América Latina. Enquanto outros países da região sofriam com crises, a Bolívia parecia ter encontrado o equilíbrio perfeito. Tinha crescimento econômico sólido, inflação controlada e menos pobreza. Tudo isso foi possível graças a um boom nas exportações de gás natural. Esse período de bonança trouxe investimentos em infraestrutura, como a maior rede de teleféricos do mundo e uma torre presidencial de 25 andares no centro de La Paz. Mas o que parecia um sucesso sem fim acabou desmoronando. Hoje, a Bolívia vive uma crise econômica profunda, com filas enormes nos postos de gasolina e protestos crescendo por todo o país. Mas então, o que aconteceu para que a Bolívia saísse de um auge econômico para uma situação tão delicada? Vamos ver isso juntos. Tudo começou com uma descoberta de grandes reservas de gás natural. Em 2006, o então presidente Evo Morales reformulou o setor energético, aumentando impostos para garantir mais receita ao governo. E, por um tempo, essa estratégia funcionou. O problema é que as empresas petrolíferas, como a Petrobras e a Shell, decidiram não investir em novos campos por conta das altas taxas. Em vez disso, elas exploraram apenas os poços já existentes e o gás começou a se esgotar lentamente. Sem investimentos contínuos, a Bolívia, que antes exportava energia para seus vizinhos, agora precisa importar combustíveis para atender a sua própria demanda interna. Em menos de 10 anos, o nível de exportação de gás natural caiu para menos da metade, e atualmente é exportado menos de 20 milhões de metros cúbicos por dia. E com uma queda na produção de gás, a Bolívia enfrenta hoje uma crise de abastecimento. O diesel subsidiado, que deveria manter o transporte rodando, está em falta. Caminhoneiros chegam a esperar horas na fila dos postos de combustível e muitos supermercados têm prateleiras vazias. Os subsídios aos combustíveis, que mantêm a gasolina mais barata do que muitos países produtores de petróleo, custam caro. O governo de Arce precisa gastar dinheiro que já não tem. E essa política drenou as reservas internacionais do país, gerando uma escassez de dólares no mercado oficial e criando um mercado paralelo. A situação é tão grave que enviar dinheiro para bolivianos no exterior se tornou quase impossível, e isso afeta diretamente estudantes e famílias que dependem dessas remessas. E a gente já sabe que essa crise não é só um problema local dos bolivianos. A América Latina como um todo vive um momento de tensão generalizada. A Argentina está mergulhada na pobreza, o Equador enfrenta uma onda de violência ligada ao tráfico de drogas e a Venezuela continua em colapso político e econômico. Se a situação na Bolívia se agravar, isso pode aumentar o fluxo de imigrantes, alimentando tensões sociais na região e até na fronteira com os Estados Unidos. Para o presidente Luiz Arce, a pressão é imensa. Com eleições marcadas para 2025, há dúvida se ele vai conseguir completar seu mandato. Arce, no entanto, diz que a culpa pela crise é do ex-presidente Evo Morales, que teria errado ao superestimar as reservas de gás. Apesar das dificuldades, Arce acredita que a Bolívia pode sim se recuperar. Ele aposta em novos investimentos para explorar campos de gás e na construção de usinas de biodiesel. O governo também planeja reciclar óleo de cozinha para transformar ele em combustível, prometendo que até 60% do diesel consumido será substituído por biocombustíveis até 2026. Além disso, Arce menciona projetos de exploração de lítio e aço como formas de diversificar a economia. Mas muitos especialistas são céticos quanto à viabilidade dessas promessas. A Bolívia tem um potencial enorme com reservas de lítio, ouro e fontes de energia renovável,
Mas o que acontece é que o país ainda não conseguiu desenvolver essas indústrias de forma eficiente. Projetos promissores com empresas russas e chinesas não decolaram e a falta de tecnologia limita a exploração em larga escala. Isso sem contar que oportunidades no turismo e energia solar e eólica continuam praticamente intocadas, o que poderia trazer mais receita para o país. O futuro da Bolívia é incerto. O país precisa resolver questões econômicas urgentes e encontrar maneiras de explorar seu potencial para evitar que a crise se agrave ainda mais. Com eleições à vista e uma população cada vez mais insatisfeita, o que acontecer nos próximos meses será decisivo para a estabilidade não só da Bolívia, mas de toda a América Latina. E como eu disse no começo do episódio, para Marina Drux, que é a gestora do fundo Yields Plus da Itaú Asset, a moeda americana, o dólar, tem grande chance de ultrapassar a marca de R$6 no curto prazo. E isso seria reflexo da fragilidade das contas públicas. Abre aspas, temos um cenário difícil à frente. Temos uma relação dívida-PIB muito alta, perto de 80%. Estamos praticamente há 10 anos sem gerar superávit primário, com a dívida líquida crescendo e juros altos. Diante de tudo isso, acho que o câmbio tem grande chance de passar dos R$6 no curto prazo, fecha aspas. Isso afirmou a Mariana durante o evento do Itaú. A gestora disse que a Itaú Asset revisou, por exemplo, a projeção para o superávit comercial de 110 bilhões de dólares para 80 bilhões de dólares em 2024. Em um cenário que incorpora o aumento das importações decorrente da maior atividade econômica. Neste ano, até a segunda semana de outubro, a balança comercial acumula superávit de 61,5 bilhões de dólares. Segundo a mediana das projeções do mais recente boletim Focus, com economistas do mercado, o dólar encerra o ano de 2024 negociado a R$ 5,40. Rogério Xavier, que é gestor da SPX Capital, também alertou para os riscos de uma piora contínua das contas públicas. Lembrando só que, historicamente, os gastos governamentais tendem a crescer nos anos anteriores à eleição presidencial. E isso, segundo ele, torna improvável um cenário de déficit zero no curto prazo. Abre aspas, estou com uma visão negativa para o real. O Brasil está com uma dívida em aceleração forte. Se continuar sem conter gastos, essa dívida pode explodir e o dólar vai continuar subindo se o problema fiscal não for endereçado, fecha aspas. Isso foi uma previsão de Xavier que chamou ainda a atenção para a desaceleração acentuada da China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Bruno Serra, ex-diretor de política monetária do Banco Central e hoje gestor da Itaú Asset, apontou a cautela dos investidores com a trajetória dos juros no Brasil e nos Estados Unidos, bem como o diferencial entre as taxas dos dois países como fator adicional para explicar a depreciação do real desde o fim do primeiro semestre. Mas, diferentemente dos outros dois participantes do painel, Bruno Serra disse que enxerga a possibilidade de uma recuperação da moeda brasileira no curto prazo. Esse movimento dependeria, no entanto, de uma melhora do cenário doméstico em uma janela de 6 a 9 meses, que coincidiria com o início da gestão do próximo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Abre aspas, o mercado estava cauteloso com os juros, as expectativas de inflação desandaram. A transição do Banco Central também gerou ruído. Sanados esses problemas, vejo espaço para o real ir bem no curto prazo, fecha aspas. Quem disse isso foi o ex-diretor do Banco Central, Bruno Serra. Os três profissionais concordaram que o resultado da eleição presidencial norte-americana em novembro vai trazer sim um impacto grande para a economia global. Para o Brasil, uma eventual volta do republicano Donald Trump à Casa Branca significaria, segundo o gestor da SPX, o aumento do protecionismo com maiores tarifas para os produtores da China, com consequências negativas para o Brasil. E bora ler os comentários de vocês aqui no episódio passado, ao som de Interest, por Nina Cobham, que foi uma sugestão de Purim Rafaela, que disse que tá ouvindo essa música todos os dias. Ela também disse que o McDonald's não precisa fazer muito para fazer ela comprar. E ela disse isso porque no episódio passado eu pedi para vocês comentarem quais são os pontos fracos de vocês em relação à comida. Porque eu disse que meu ponto fraco é o McDonald's. Inclusive, eu acabei de voltar do McDonald's. Kevin Rafael disse que a criptonita dele é pizza. Já Daniel Rezende disse que o ponto fraco dele é bolo e sobremesas em geral. Não consigo negar quando me oferecem. Ele também disse que ama o McDonald's, principalmente a batata icônica. Vando Cabral disse que o ponto fraco dele é jeans com energéticos. Nossa, bem específico. Bernardo Alvarenga disse que aqui no Rio chamamos de batata portuguesa, minha dose vergonhosa de gordura trans. O que é isso, batata portuguesa? Deixa eu pesquisar aqui. É tipo batata chips? Pareceu batata chips aqui. Tairone Costa diz que o ponto fraco dele também é bolo, sem cobertura e sem recheio, aqueles secos com café. E diz que estava ouvindo a música Estações, de Além dos Dedos.
Judson Santo diz que McDonald's é insuportável de prático, você pede e chega em 25 minutos. E Igor Magalhães diz que já provou todos os sanduíches disponíveis no McDonald's. Hoje em dia, ele evita, mas toda vez que lança um sanduíche novo, ele vai lá experimentar. E ele diz aqui também que, inclusive, o Brabo Melt Onion Rings é muito bom. E eu vi esse comentário hoje cedo, e eu preciso contar que eu acabei de voltar do McDonald's e experimentei esse lanche porque você comentou. Não gostei muito, achei meio seco, não tem cara de McDonald's. Mas eu já sei que eu vou evitar esse tema porque não me ajuda esse tema não. Graciele Vicari diz que o ponto fraco dela é sorvete. O McDonald's não agrada a ela em nenhum ponto e diz que na cidade dela não tem nenhum. Marcos Vinícius diz que o ponto fraco dele é chocolate, chegou a ser vício, mas agora ele está controlando. Jonathan Carvalho diz que o ponto fraco dele é sushi. Ele diz assim, por mim eu comeria em todas as refeições de todos os dias. Nossa, se tem uma comida que deve enjoar rápido é sushi. Você não ia conseguir comer mais de 3 dias. Duvido muito, Jonathan, de verdade. Letícia Martins Pascucci diz que o ponto fraco são os doces. Adora um bolo, chocolate, cone trufado. Cone trufado é bom, eu gosto. Ami007 diz que não lembra a música que estava tocando antes de começar o episódio e vai recomendar o Work do Atses, que é K-pop. Heitor Lima diz que o palavrão dos lanches de frango das redes de fast food é que todos têm sempre o mesmo gosto. Nunca tem um sabor diferente ou algum acompanhamento bom. O clássico pão, queijo, frango, salada e maionese é duro. E ele disse que estava ouvindo Young, Wild and Free de Snoop Dogg e Khalifa. Young, Wild and Free são os frangos depois do seu comentário, Heitor. Maria Eduarda diz que o ponto fraco dela em questão de comida também é o McDonald's e uma coquinha gelada. E ela diz que estava tocando antes do podcast Moto do NF. Eu não sei o que é NF, talvez seja nota fiscal. Não sei, eu acho que não deve ser isso não. Gi Pradal diz, Alan, por favor me conte de que vídeo você tirou o recorte do Ciro Gomes falando Elon Musk. Porque morro de rir só de lembrar, mas nunca acho vídeo pra mostrar pra outras pessoas do mundo. Gi, não é o Ciro Gomes, é algum outro político e eu não sei o nome da pessoa. Mas se você procurar esse elemento chamado Elon Musk no YouTube, você vai achar o vídeo. Midori Tanaka diz que o ponto fraco é doce e quando ela tá na TPM é irresistível. E seguiu aqui comentando que viu todos falando mal do Coringa 2, mas ainda assim vai com a esposa pro cinema assistir e tirar as próprias conclusões. Diego Toledo diz que não me julga, porque pelo menos 1 ou 2 vezes na semana ele precisa comer um Big Tasty. E antes do episódio estava tocando In The Air Tonight do Phil Collins. Hotetsu diz que agora faz sentido o aumento em número de lojas de redes de fast food com frango como Chick-fil-A nos Estados Unidos e Popeyes e Alce Grill no Brasil. E ele diz isso porque no episódio passado a gente entendeu como as empresas conseguem aumentar as margens com lanches de frango, porque sai bem mais barato do que fazer lanche com carne bovina. Jardel Fausto quer saber se valeu a pena ou não ver o Coringa 2 no cinema, e diz que só tocou Offspring no caminho diário dele hoje. Eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu desisti de assistir o Coringa 2, eu literalmente fui até o cinema, vi que o filme tem 2 horas, quase 2 horas, e eu cedi, eu vi que as pessoas estão falando muito mal do filme e decidi poupar esse tempo da minha vida. Fui no McDonald's ao invés disso. Ricardo Ramalho diz que o açaí é o ponto fraco dele. É um bom ponto fraco, poderia ser bem pior. Leandro Maro diz que vive nesse limbo entre amar o Burger King e o McDonald's. Ele sempre vai no Burger King pra saborear um Whopper e depois passa no McDonald's por um Big Mac. Nossa, você come um, depois vai pro outro? Tá bom. Ele diz que por ali tava rolando a música Saudade do Luiz Lins. E ele também diz, aproveitando, qual a sua opinião sobre o novo Coringa? Estou hesitante em assistir. Pois é, minha opinião é que não tanquei, não fui ver. Sávio Saraiva diz que o ponto fraco dele também é sushi. No caso dele é sushi barato especificamente. Um sushi barato que fica próximo da casa dele. E a música que tava tocando antes do podcast é Apenas um Rapaz Latino-Americano do Belchior. Música aí que quase me fez ser cancelado esses dias. Naftali Teixeira diz, agora que eu lembrei que sexta-feira o Caminho Diário não recomendou o podcast, será que é muito tarde pra escutar o episódio de sexta-feira? Não, pode escutar até o episódio do ano passado, não tem problema. Alan Ribeiro diz que tem um Mac na rua de baixo da casa dele e é uma luta diária pra não passar ali no caminho de casa. E Brenda Lee Fernandes diz que selecionou direto o podcast, mas no Caminho Diário viria depois da música Pra Todas as Mulheres. Ela disse também que a alimentação dela é bem balanceada num panorama geral, mas o ponto fraco dela é pão. É isso aí, gente. Eu tô me sentindo melhor já, menos culpado de aparentemente ser viciado em McDonald's. Muito obrigado pelo relato de vocês, pelas confissões.
Então é isso, muito obrigado pela audiência de vocês, até o próximo episódio e um big beijo. Um big beijo.